Olá pessoal, esta é a nossa aula 11, tema E. Vamos conhecer a unidade de potência hidráulica. O que consiste na unidade de potência hidráulica? Num reservatório para o óleo hidráulico, na bomba, que é acionada por algum tipo de motor, no manômetro, na válvula de segurança, no resfriador. Nem toda unidade de potência hidráulica tem um resfriador, mas as de grande potência precisam disso. Filtros, pode ser na sucção, na parte de alta pressão, na parte de retorno. Temos aqui a imagem de uma prensa que a gente já viu na outra aula. Vou destacar aqui justamente a unidade de potência hidráulica dessa prensa. Aqui temos ela em destaque. E consiste no quê? Bom, no reservatório, onde a gente armazena o óleo hidráulico, existe uma janelinha aqui onde a gente consegue ver o nível que tem de óleo lá dentro. E aqui em cima uma tampa para fazer o respiro, ou seja, quando o óleo é bombeado para algum lugar, um volume de óleo movimentado tem que ser preenchido com ar, para não gerar uma baixa pressão. E quando você tem que completar, ali é a tampa de enchimento. Essa tampa não é uma simples tampa, ela, além de permitir o respiro, ela tem que filtrar a água, então não pode entrar água. Então não é uma tampinha simples, não, é uma tampa com um pouco de tecnologia. Normalmente o fundo do reservatório ele é inclinado, de modo que as partículas sólidas possam se decantar e correr para uma posição central, que é mais fácil da limpeza futuramente. O que mais podemos ver aqui? O motor elétrico que está acionando uma bomba e aqui a nossa bomba hidráulica. Então é ela que faz a movimentação do óleo. Aqui tem um filtro, então é fácil de ser removido para fazer manutenção. E aqui temos a válvula de segurança. Nessa imagem aqui não estamos vendo o resfriador, essa unidade de potência não tem o resfriador, e nem o manômetro, talvez o manômetro esteja atrás da válvula de segurança. Mas nessa outra imagem é possível ver justamente o manômetro. Vemos também uma tampa de limpeza. Naquele reservatório anterior, a tampa todinha remove para cima, então você consegue fazer a manutenção com facilidade. Temos aqui também o dreno. Então, se precisar esvaziar o reservatório para fazer a manutenção, fica fácil de tirar o óleo que tem lá dentro. Aqui a gente consegue ver mais uma unidade de potência hidráulica. Dá para ver várias válvulas, mangueiras, o reservatório. Lá no fundo é o resfriador. Em unidades menores, o que acontece? O óleo vai se esquentando quando passa pelo circuito, ele absorve o calor dos componentes, volta para o reservatório e a troca de calor do reservatório com a atmosfera é o suficiente para manter ele na temperatura adequada. Mas em sistemas que aquecem demais, é necessário o resfriador para devolver o óleo ao reservatório numa temperatura mais baixa. Mais um exemplo, tem um grande tanque e a gente observa que esse tanque serve a 3 sistemas distintos. Tem 3 motores, cada um com 3 bombas, e pelas mangueiras a gente vê que tem 3 válvulas de segurança e etc. Ou seja, um sistema de um tanque, mas com 3 sistemas independentes. Então vamos conhecer os componentes um a um. Vamos começar pelo reservatório. Como eu havia comentado, o reservatório então vai fazer a troca de calor com a atmosfera. Ele tem a tubulação de retorno e a tubulação de sucção. Em geral, ele tem uma placa no meio, uma placa de deflexão, que evita que o fluido que acabou de retornar vá direto para a sucção. Essa placa permite que o fluido decante as partículas que ele possa ter arrastado, partículas sólidas que ele possa ter arrastado, né, e evita a sucção imediata, tanto que as bocas são invertidas. Então, e na figura poderia ter mostrado, mas não mostra, né, que o fundo do tanque, o fundo do reservatório, ele é inclinado para as partículas sólidas correrem para uma posição mais fácil de fazer a limpeza. Então, os tipos de reservatório: o convencional, que foi o primeiro que a gente viu, azulzinho, onde a bomba e o motor ficam por cima. O suspenso, onde a bomba e o motor ficam embaixo, em forma de L, onde a bomba e o motor ficam do lado do reservatório. Então, o convencional a gente já viu lá no primeiro, foi o primeiro que a gente viu, né, o azul, então não vou mostrar ele não. Mas vamos ver os demais. A gente chegou a ver, né, mas vou deixar bem mais claro agora. Então aqui tem um reservatório suspenso, a bomba e o motor elétrico estão na parte abaixo do reservatório.
Mais uma imagem para ilustrar isso. Bomba e motor abaixo do reservatório. Aquele sistema com 3 motores independentes, o reservatório era um reservatório suspenso. Reservatório em L, está aí um exemplo, a gente não tinha visto ainda, mas a bomba e o motor estão do lado do reservatório. O símbolo do reservatório vocês já conhecem, é só essas 3 linhas retas. É um símbolo bastante simples, mas que representa muito bem onde é armazenado o óleo hidráulico. Apesar de aparecer várias vezes no esquema, é sempre um reservatório só. Outro componente é a bomba hidráulica. Bom, existem vários tipos de bombas. A bomba de engrenagens interna, a bomba do tipo gerotor, a bomba de palhetas, a bomba de pistões axiais, pistões radiais, de lóbulos. A gente vai ver nessa aula de hoje apenas a de engrenagens. Numa aula posterior, vamos conhecer as outras bombas. Aqui temos a imagem externa de uma bomba de engrenagens. A gente vê que tem uma tampinha laranja ali, que é a entrada ou saída do óleo. Do lado oposto tem outra tampinha. Então, quando você compra uma bomba, ela vem protegida para não entrar impurezas dentro dela. E tem um eixo onde é conectado o motor, que vai girar uma das engrenagens, e essa engrenagem gira a outra engrenagem. Se a gente tirasse essa tampa preta de cima, veríamos justamente isso. Tem uma engrenagem sendo retirada ali de dentro, mas dá para ver a outra mais abaixada. Então são simplesmente 2 engrenagens. É uma figura ilustrativa, em vista frontal e vista lateral. A gente tem uma noção como é que é a estrutura interna de uma bomba desse tipo. Extremamente simples. Então os elementos principais são a tampa traseira, a tampa frontal, o corpo, as 2 engrenagens. Lógico, tem os parafusos de fixação, os rolamentos para os eixos, os anéis de vedação, os O-rings para evitar vazamento e assim por diante. Mas são, sim, em termos de estrutura, uma estrutura bastante simples. Aqui uma vista explodida, ilustrando os componentes. Dá para ver os parafusos na direita, a tampa frontal na esquerda, mais ou menos no meio o corpo e as engrenagens. Então não é uma estrutura complexa não. Mais uma vista explodida, agora colorida, fica mais fácil de visualizar. E aqui uma outra vista, só que uma foto com os componentes separados. Dá para ver como é bastante simples a estrutura. Aí o corpo, extremamente simples também, né? A usinagem não é complexa, tanto da tampa quanto do corpo. E aqui vemos as engrenagens. Observe que tem vários tamanhos, ou seja, de acordo com a necessidade de vazão que a gente precisa da nossa bomba. Então essa pequenininha da direita inferior é uma bomba pequenininha. Então para pequenos volumes a serem bombeados. Já essas 2 de cima, observe que elas são do mesmo diâmetro, mas tem comprimentos diferentes. Ou seja, se tem um comprimento maior, é que vai bombear mais fluido para cada volta da engrenagem. Então a gente vê que o comprimento da engrenagem, seria o comprimento da bomba, influencia na vazão. Aproveitar esse momento já explicar uma coisa importante. A bomba ela não gera a pressão. A bomba gera o movimento do óleo. Então, o que gera pressão? A resistência a esse movimento. Se você vai colocando o óleo dentro do sistema e o sistema vai resistindo a isso, a pressão vai subindo. Se o sistema vai se movimentando, por exemplo, a pressão vai se manter constante em um certo valor, depende da resistência do movimento. Mas quando a válvula, por exemplo, chega no fim de curso, a bomba continua mandando óleo e o óleo vai para onde? Não tem para onde ir, então ele vai se acumulando, vai subindo a pressão até que a válvula de segurança abra. Então, reafirmando isso, a bomba não gera pressão, a bomba gera um movimento do óleo. A pressão é gerada pela resistência oferecida pelo sistema. É uma figura interessante, mostrando que o eixo ele tem várias ranhuras, é um eixo todo serrilhado, e a engrenagem é de material plástico encaixado nela. Para que isso? Vamos ver a próxima imagem. Aqui, uma engrenagem de baixo é a engrenagem metálica, que não vai se desgastar por estar em contato com uma engrenagem de material plástico. Então, se você tiver que dar manutenção, quem vai estar danificado com o passar do tempo vai ser a engrenagem plástica, você remove do eixo, continua aproveitando o mesmo eixo,
coloca uma engrenagem nova e em pouco tempo você consegue ter a bomba nova funcionando. Aqui temos ela funcionando, né? um sisteminha mostrando o funcionamento da bomba de engrenagens. Então, o motor está girando uma delas, a outra gira por movimento da primeira. Temos duas conexões. Vou chamar essa aqui de conexão A e a outra de conexão B. Pergunto, o óleo entra por A e sai por B, ou o óleo entra por B e sai por A? Dá uma pensadinha. Normalmente o pessoal se engana com relação a isso. Em geral, as pessoas imaginam o óleo entrando em A e saindo em B, por causa do movimento das engrenagens. Mas observe que se fosse assim, o óleo ia sumir, porque quando um dente de engrenagem se encaixa no outro, não tem espaço para transportar o óleo de A para B. Então, na verdade, o que acontece? O óleo vai entrar em B. Por que o óleo entra em B? Quando um dente se separa do outro, cria um espaço, cria um volume. E esse volume, então, vai succionar o óleo. Na verdade, você pode imaginar o óleo sendo succionado ou a pressão atmosférica empurrando o óleo para esse vácuo que foi criado com a separação dos dentes. Então, o óleo entra e vai dar a volta no corpo da bomba. Ou seja, esse espaço entre os dentes e o corpo vai arrastar o óleo para cima até ele chegar perto da saída A. Aí, quando um dente vai engrenar no outro, o espaço onde estava sendo transportado o óleo começa a sumir. E o óleo vai fazer o que então? Arranjar um caminho para sair, ou seja, ele vai sair por A. Eu vou explicar isso com mais calma daqui a pouco. Aí vemos uma foto, uma bomba sem a tampa frontal, num desenho ilustrando justamente o que eu tentei explicar anteriormente. O óleo entra, vai ser arrastado entre o corpo da bomba e os dentes. Então, entre cada dois dentes existe uma câmara, né, que seria o vão dos dentes, vira uma câmara que vai arrastar o óleo até perto da saída. E quando os dentes vão se engrenar, o espaço onde o óleo estava vai sumir. Então ele é empurrado para a saída. Aqui sim a explicação com um pouco mais de calma. A entrada está embaixo, está em verde porque a pressão é a pressão atmosférica. Em cima está em vermelho, que o óleo já está sob pressão. Qual pressão? A pressão que o sistema exigir lá em cima. Depende da resistência do sistema. Aqui eu indiquei uma engrenagem que é a motriz, mas isso não interfere no sistema. Qualquer uma das duas poderia ser a motriz. As duas vão girar juntas. Muito bem, primeira etapa. O desengrenamento dos dentes cria um vácuo, ou seja, cria um espaço que succiona o óleo do reservatório. Ou seja, a pressão atmosférica empurra o óleo do reservatório para ocupar esse espaço vazio. A engrenagem vai girando e o óleo é transportado em câmaras formadas entre os dentes, a carcaça, o corpo e as placas laterais, ou seja, a tampa frontal e a tampa do fundo. Então ele vai sendo transportado durante esse giro até chegar na saída. Lá na saída, o óleo é forçado para a abertura porque os dentes vão se engrenar e o espaço onde estava sendo transportado desaparece. Nesse caso dessa bomba de engrenagens, a pressão acontece só na saída em cima, embaixo não tem pressão, em cima tem. Então existe uma força atuando nos rolamentos, atuando nos eixos, que a gente fala que é não balanceada. Então essas duas setinhas aí indicando que a força acontece nessa direção. Então é uma bomba não balanceada. Neste tipo de bomba, há duas engrenagens ajustadas dentro de uma carcaça. Uma delas é acoplada ao eixo do motor de acionamento. Observe o funcionamento das engrenagens e o fluxo de óleo. O óleo entra pelo pórtico direito. É arrastado pelos dentes das engrenagens. Acompanha o perfil interno da carcaça. E sai pelo pórtico esquerdo para alimentar o sistema hidráulico. Veja agora o que acontece com as engrenagens e com o fluxo de óleo se invertermos o acionamento do motor. Este componente pode funcionar também como um motor hidráulico. Para que isso seja possível, é só pressurizar um dos pórticos de acordo com o sentido de rotação desejado. Então, que interessante. Essa bomba ela funciona tanto no sentido quanto no outro, ou seja, é uma bomba reversível, e também funciona como motor. Se você bombear óleo para ela, ela vai girar como um motor.
Bom, aqui está uma ilustração que seria a vazão teórica. Tudo que é aquilo que vai entrando de óleo vai saindo, seria o rendimento de 100%, mas na verdade a bomba de engrenagem não tem um rendimento de 100%. Tem um rendimento menor. Ou seja, a vazão real é o seguinte, a quantidade de óleo que sai não é a mesma que entra. Mas o óleo some? Não é que o óleo some. Parte do óleo fica retido, né? Então, ou seja, não consegue passar para a saída. Tem pequenas conexões de um lado para o outro que vão se perdendo. O dentro da engrenagem não fica tão encostado assim no corpo, senão ia ter um atrito muito grande e ia ter um desgaste maior. Existe um pequeno espaçamento onde o óleo pode não ser arrastado. Então ele tem aí uma pequena perda, mas é coisa pequena. Aqui estamos vendo duas bombas, né? A da esquerda ela tem 2 módulos e da direita tem 3. Ou seja, são bombas independentes. Então nessa da esquerda tem um módulo maior, mais comprido, então a gente sabe que a vazão por volta é maior que a bomba menor. Então apesar de estar ligado no mesmo eixo, são bombas independentes, uma com uma maior vazão e outra com uma menor vazão. O tamanho da engrenagem é menor. Do lado direito é similar. Eu tenho 3 módulos, onde aparentemente o primeiro, mais perto do eixo, ele é o maior, mais comprido, do meio é intermediário e o último parece ser um pouco menor. Então são bombas independentes, apesar de estarem acopladas ao mesmo eixo, e cada uma bombeia um volume por volta. Bom, o símbolo da bomba a gente já conhece também. Essa aqui é uma bomba que não seria reversível. E o símbolo da bomba reversível, que é o caso da bomba de engrenagens, é este aqui. Vamos ver o símbolo da bomba com acoplamento e com o motor elétrico. Então a gente tinha visto isso na primeira aula, de circuito hidráulico básico. E temos aqui à direita o motor elétrico, que está dentro de uma circunferência, o M de motor. Existe um símbolo entre as duas circunferências, que é o quê? Um acoplamento mecânico, daqui a pouco a gente vai conhecer melhor, e o símbolo da bomba. Se for um motor a combustão interna, normalmente um motor a diesel, o M vai estar dentro de um quadrado. Então, a gente, pela simbologia, sabe se o motor é elétrico ou motor a combustão interna. Vamos conhecer agora esse tal de acoplamento. A conexão entre os eixos de 2 equipamentos rotativos está sujeita a desalinhamentos que, se não forem observados, levarão ao desgaste prematuro dos rolamentos, empenamento de eixos e outros danos. Ou seja, na hora de montar os 2 equipamentos, eles podem estar, por exemplo, desse jeito. Os eixos estão paralelos, mas existe uma distância entre centros. A gente fala que é o desalinhamento radial. Se uma conexão rígida for feita entre os dois, um vai tentar forçar o outro ao seu centro e vai forçar então os rolamentos e a tendência dos eixos empenarem vai ser grande. Um outro desalinhamento é esse aqui, desalinhamento axial. Eles podem até estar bem centrados, mas existe um ângulo entre os eixos. Então, se eles estiverem conectados rigidamente, um vai forçar o outro no seu eixo, isso vai forçar então os rolamentos, os próprios eixos, isso não é adequado ao funcionamento. E, obviamente, pode ter a soma dos dois. Vou ter tanto um desalinhamento axial quanto radial ao mesmo tempo. Então, aí é que entra o acoplamento. Ele vai absorver esses desalinhamentos e transmitir apenas a força de giro de um eixo para o outro. Então, a gente vê nessas 3 figuras um desalinhamento axial, desalinhamento radial e a combinação dos dois embaixo. Então aqui um exemplo desse tipo de acoplamento. Então essas duas partes vermelhas, cada uma vai presa no eixo de um equipamento, elas vão ser colocadas uma em frente à outra com essa pecinha de borracha no meio. Então se tiver algum tipo de desalinhamento, não é uma conexão rígida, então não vai passar de um eixo para o outro, e durante o movimento de giro a borrachinha vai forçando o outro eixo a girar, então só o movimento de giro passa de um para o outro. Ou seja, o desalinhamento é tranquilamente absorvido. Então, aqui é a ideia da montagem. Um outro modelo, por exemplo, é esse aqui. Parece uma roda, um pneu parafusado em 2 eixos. O que acontece? Se tiver um eixo desalinhado, a borracha vai ser, por exemplo, apertada em cima e solta embaixo. Ele vai girando, mas vai se deformando e absorvendo esse desalinhamento. Este é o acoplamento elástico de pinos.
Quem faz a transmissão são os pinos de aço com mangas de borracha. Este outro é o acoplamento Perflex. Os discos de acoplamento são unidos por fora por uma ligação de borracha que é apertada por anéis de pressão. Deixa que eu mostro os outros, olha. Esse aí é o acoplamento elástico de garras. As garras, que são tocos de borracha, se encaixam nas aberturas do contradisco e transmitem um movimento de rotação. Que é isso aí, Tito? Bolacha de água e sal. Não, falando da peça, né? Este é o acoplamento de pinos. Ó, dá uma olhada nos pinos de aço, eles são envoltos em mangas de borracha. Olha como eles se encaixam, Caio. Ó, e esse aqui, como é que chama? Acoplamento elástico de garras. Ó, as garras são esses tocos de borracha que se encaixam nas aberturas dessa peça aqui, que é chamada contradisco. Viu? E essa aí? Esse aqui é o acoplamento de dentes arqueados, ó, dá uma olhada. Eles têm os dentes um pouquinho curvados, o que permite que a árvore se desalinhe mais ou menos 3 graus. Tá detonando, hein, Titão? Agora deixa comigo. Esse aqui é o nó dentado. É ele que é a peça transmissora do movimento. Exatamente, ele tem 2 carreiras de dentes, ó, aqui e aqui. E separado por esse aqui, ó, Caio. Junta agora as duas peças pra gente ver como é que é o sistema acoplado. Ó. Muito bem, ficamos conhecendo como funcionam os acoplamentos mecânicos. Vamos conhecer agora o manômetro. Então aqui tem algumas imagens ilustrando os manômetros. Então esse da esquerda mostra a pressão em bar em PSI. O do meio só em kgf centímetro quadrado, ou seja, é um manômetro ainda digital, chique, né? E da direita até com a pressão somente em bar. Então são equipamentos para medida de pressão no sistema. O mais comum de se encontrar, em termos mecânicos, é o manômetro de tubo de Bourdon. Como é que ele funciona? A gente vê essa figurinha aí, esse tubinho em azul, ele é curvado e preso na ponta de uma alavanca. Essa alavanca então tem um ponto de giro, e tem uma espécie de uma engrenagemzinha nos anéis, nos dentinhos que vão se encaixar no ponteiro. Então, quando o tubo sofre uma pressão interna, ele tenta se movimentar, ele tenta se alinhar, ficar reto, né? E com isso ele vai mexer aquela alavanquinha e o ponteiro vai se mexer também. Dá para ver nessa foto aqui como é que é o tubo de Bourdon. Ele está soldado nessa parte quadrada de baixo, né? Está ligado mecanicamente aquelas pecinhas da direita e elas internamente são ligadas ao ponteiro. É fácil de entender que esse tubo de Bourdon ele tem eu gosto de chamar assim, de um efeito língua de sogra. Ou seja, quando você sopra a língua de sogra, não sei nem se vocês conhecem a língua de sogra, isso é de aniversário, né, de criança muito antigo, não sei nem se existe ainda hoje em dia, mas quando você soprava uma língua de sogra, ela tendia a se esticar. Ou seja, com a pressão, ela tem um araminho ali dentro do saquinho de papel, ela se alinhava. Mesma coisa acontece aqui. Quando põe pressão dentro do tubo, ele tenta se alinhar. Então ele vai sofrer uma pequena deformação elástica e vai fazer o movimento da agulha. Tem vários tipos de tubo, tubo em C, tubo espiral, tubo torcido, tubo helicoidal, vários tipos de construção. Mas em todos eles, o princípio é o mesmo. Tendo pressão interna, a tendência é que o tubo se alinhe. Temos aqui um GIF animado ilustrando justamente isso. O tubo de Bourdon ele tem uma espiral e quando tem pressão interna ele tenta desespiralar. Aí a ponta dele se desloca, fazendo com que um sisteminha de alavancas gire o ponteiro. É simples. O manômetro é um instrumento utilizado para medir pressões hidráulicas. Este é do tipo de tubo Bourdon. Possui uma conexão de entrada de óleo ligada a um tubo curvado, um sistema mecânico conectado de um lado à extremidade do tubo e de outro a um ponteiro. Há um mostrador com a escala de pressão em bar. Quando o óleo sob pressão entra no manômetro pela conexão, o tubo Bourdon é forçado a se esticar proporcionalmente à pressão interna do fluido. Quanto maior a pressão, mais o tubo se estica, e o sistema mecânico acoplado ao tubo altera a posição do ponteiro no mostrador. Então, simplesinho, um manômetro. Vamos agora para o símbolo que a gente já conhece. Está aí, a gente viu na primeira aula.
de pneumática inclusive, né? E vamos conhecer agora a válvula de segurança. Atua quando a pressão no sistema atinge o valor ajustado, desviando o óleo de volta para o reservatório. Essa situação ocorre quando, por exemplo, o atuador chega ao fim de curso ou caso algo interrompa seu movimento. Ou seja, a válvula de segurança quase o tempo todo vai estar aberta. Se o atuador estiver recuado ou avançado, não tem para onde o óleo ir, porque a bomba continua em funcionamento, então a válvula de segurança tem que se abrir para poder mandar o óleo de volta ao reservatório. Então, durante a movimentação do sistema, quando as hastes dos atuadores estiverem se movimentando, aí sim a bomba vai estar, continua trabalhando, tendo lugar para mandar o óleo, e aí a válvula estará fechada. Então o princípio de funcionamento é bastante simples. Essa parte vermelha é o fluido sob pressão, está tentando ir direto para o tanque, que é a saída T. Só que existe um obstáculo forçado por uma mola. Essa mola normalmente tem uma pressão ajustável, que é onde a gente regula então, a pressão de abertura. Enquanto a pressão for inferior à força da mola, o óleo não consegue ir para a saída. Se a pressão aumentar e vencer a força de mola, aí o óleo vai para a saída T. Aqui é o símbolo, a gente já tinha visto na primeira aula de hidráulica também. Então a conexão P ela não está diretamente ligada ao T. A setinha de dentro do quadrado está desalinhada. Existe uma tomada de pressão, ou seja, esse tracejado, que vai empurrar a setinha em direção à mola que está lá em cima. E essa setinha de cima indica que é ajustável. E conforme a pressão vai aumentando, essa setinha dentro do quadrado vai subindo até ficar alinhada, permitindo que o óleo passe de P para T. Aqui uma imagem ilustrando uma válvula desse tipo, inclusive mostrando o símbolo. Né? A gente vê então, não dá para ver nela a entrada e saída, estão atrás dela, mas parafuso de ajuste de pressão de abertura. Aqui mais algumas imagens ilustrativas, para a gente ver que ela tem vários formatos diferentes. Essa da esquerda, inclusive, dá para ver a entrada e saída. O símbolo, já tinha mostrado antes, é esse aqui. Mas vamos ver o funcionamento a partir dele. Então temos aqui então o sistema desligado, não tem nenhuma pressão, meu manômetro mostra isso. E a válvula, vamos imaginar, está regulada para 100 bar. Quando a gente ligar o sistema e a pressão subir, vamos imaginar para um valor assim, de 20 bar, né, ele suspendeu um pouquinho a seta interna. Ou seja, a conexão entre a entrada e saída ainda não está ligada, mas está mais próxima de ser ligada. Se a pressão subir um pouquinho mais, subiu para agora vai 40 bar, não 60 bar, a setinha subiu mais um pouco, está quase alinhado, mas o óleo não consegue passar ainda. Se a pressão atingir o valor de 100 bar que foi o ajustado, o que vai acontecer? Ele vai empurrar a setinha mais para cima e o óleo vai passar da entrada para a saída. Essa mudança de pressão acontece muito rapidamente. Enquanto o sistema está funcionando, ou seja, os atuadores estão se movimentando, a pressão está no certo valor para baixo, vai ser o valor de força necessária para movimentar a carga, e assim que ele chega ao fim de curso, a pressão sobe imediatamente e a válvula se abre imediatamente. Em outras situações, ela vai ficar oscilando entre meio aberta e meio fechada. Que condição seria essa? A gente vai ver mais para frente, quando a gente tem uma vazão da bomba num certo valor e a velocidade de avanço do atuador está regulada por uma válvula de vazão. Ou seja, eu estou limitando a quantidade de óleo que consegue entrar na bomba. Vamos fazer só um cálculo numérico rápido aqui. Eu tenho uma bomba mandando 10 litros por segundo, que é muito, né? Vamos imaginar 10 litros por minuto. E a minha válvula de vazão está regulando 8 litros por minuto para meu atuador. Ou seja, então a bomba manda 10, o atuador recebe 8 e esses 2 litros estão indo para onde? Estão voltando para o reservatório. Então a bomba está mandando óleo e essa válvula de segurança está parcialmente aberta. Fica abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, permitindo que não abrindo, fechando, assim, uma posição intermediária, né, mandando o óleo de volta ao reservatório, o excesso de óleo. Esta válvula possui um pórtico de entrada de pressão P, um pórtico de descarga ao tanque T e um carretel cônico. Com o auxílio de um manômetro, ajusta-se a pressão de trabalho na mola.
A mola força o carretel cônico contra o assento da carcaça e mantém fechada a passagem de óleo de P para T, enquanto a pressão do sistema hidráulico for menor que a tensão da mola. Acompanhe o que acontece quando a pressão do sistema hidráulico ultrapassa a tensão da mola. O carretel cônico se desloca, permitindo que o excesso de pressão flua para o tanque através de T. Flui para o tanque somente o excesso de óleo que provoca o aumento da pressão. Liberando o excesso do óleo, a pressão do sistema hidráulico se equilibra com a tensão ajustada na mola. Muito bem. Explicou de forma melhor que eu tinha feito antes, né, com a voz mais agradável, com o texto mais preparado. Mas eu acho que o importante é o entendimento, né? Resfriador. Então, como eu falei, nem todo sistema de potência hidráulica tem o resfriador, mas vamos conhecer ele assim mesmo. Então está aqui a imagem, um resfriador a ar. Mas parece um radiador de veículo? Sim, parece. Qual que é a ideia? Vai ter um ventilador aqui na frente, uma ventoinha, vai fazer o ar da atmosfera circular entre esses tubos, e de um lado vai ter a entrada do óleo e da outra a saída. Então, o ar passando pela tubulação vai roubar o calor da tubulação, ou seja, está roubando o calor do óleo. Aqui temos a montagem de um resfriador desse tipo, resfriador a ar. E o símbolo desse resfriador é esse aqui. Observe que esses triangulinhos para entrada e saída não estão pintados. Tem o resfriador a água. Então é uma carcaça, né, uma casca, e dentro tem vários tubos. Então nesse caso aqui o óleo entra por aqui, vai dando a volta em torno desses tubos e sai por aqui. E dentro dos tubos circula água. Então a água entra de um lado, atravessa os tubos todos e sai do outro. Então o óleo é obrigado a passar, tem várias chincanes, né, que fazem o óleo subir e descer passando por vários tubos. Ele força isso de modo que tem uma área de contato com vários tubos e que possa ser removido mais calor do óleo. Então não existe contato direto, obviamente, entre o óleo e a água. Um está fora do tubo, o outro está dentro do tubo. Aqui tem uma construção sendo mostrada, né? Ou seja, a entrada de água aqui na frente, a saída seria lá atrás, a entrada de óleo em cima e saída em cima. E aqui o miolo, tá? Ou seja, está sem a casca, né, do trocador de calor. A gente observa que tem várias construções que vão forçando o óleo a mudar para cima e para baixo. O símbolo desse resfriador é muito parecido com o outro, onde os triângulozinhos estão pintados agora. Então no resfriador a ar, os triângulos estão vazios, estão brancos. No resfriador de água, ele tem os triângulos pintados. Vamos falar agora dos filtros, estão quase acabando, né? Os filtros têm uma aparência mais ou menos como essa. Esse aqui é o elemento filtrante, ou seja, isso fica dentro da carcaça do filtro. Quem vai entender melhor como é que é um filtro, muito parecido com o filtro automotivo, muitas vezes é idêntico, porque o fabricante é o mesmo, inclusive, né? Então, tanto o industrial quanto o automotivo são muito parecidos em termos de funcionamento. Em cima ali temos a entrada do óleo sujo, que são essas setinhas marrons. Tem uma junta de borracha para evitar vazamentos e uma rosca de conexão, por onde o óleo sai. Então existe a conexão externa e interna. O óleo entra por fora nesse corpo, né, por dentro da parte de borracha, óbvio, na parte externa, passa pelo elemento filtrante, que são essas formas geométricas amarelas, e volta pelo centro. Ela está falando rebordeado duplo, onde a fixação da tampa no corpo, como se fosse mais ou menos uma latinha de refrigerante, né? A tampa é presa no corpo. E a saída do óleo limpo. Observe então que realmente o óleo entra por fora, entra no corpo por fora e atravessa o elemento filtrante até chegar no centro. E do centro ele sobe limpo. Existe uma válvula anti-retorno, ou seja, quando o sistema é desligado, por gravidade o óleo tende a descer e retornar ao reservatório. Então essa válvula, usando uma mola, ela evita que o óleo desça, ou seja, vai ficar preso na tubulação, e quando você religar o sistema, já tem óleo nessa parte. Seria assim, complicado você, durante alguns segundos, você ligar o sistema e faltar óleo no sistema.
O meio filtrante, essa estrutura em amarelo, observe que ele faz tipo um zigue-zague, vai ficar mais claro isso depois. E internamente tem um tubo de suporte para ele não se implodir. A pressão do óleo forçar ele por fora, ele seria amassado, se misturaria ali no meio. Então esse tubo de suporte é todo furadinho. O corpo externo do filtro tem que resistir à pressão do sistema. E embaixo tem uma válvula chamada bypass. A gente vai entender qual que é a finalidade dela. Então observe essa setinha que eu destaquei. É o óleo entrando sujo, né, no elemento filtrante. Está marrom. Ele vai clareando e sai limpo lá no meio. Então as impurezas que porventura existirem no óleo vão ficar presas no elemento filtrante. Bom, falando da válvula de bypass, qual que é a ideia? O óleo entra sujo, atravessa o meio filtrante e sai limpo no meio. Mas conforme o filtro vai se sujando, cada vez fica mais difícil do óleo passar por ele. E se por um acaso o filtro estiver completamente entupido, o óleo não vai passar mais e é muito prejudicial. Vamos fazer um paralelo aqui. Imagina no motor de combustão do seu carro. Se o óleo não atravessar o filtro, ele não vai chegar no motor na parte de lubrificação necessária e o seu motor vai pifar. Então é preferível você manter o óleo circulando mesmo que sujo, do que não estar circulando. Então o que acontece aqui na válvula de bypass? O óleo entra sujo, não consegue atravessar o meio filtrante, vai lá para baixo, abre a válvula bypass e continua voltando para o sistema sujo mesmo. Então é preferível essa condição. Então tem dois tipos de construção de filtros. O mais comum é o filtro de profundidade. Então você tem a direção do fluxo, o fluxo vem por cima com as impurezas, ele vai atravessar o meio filtrante, e esse meio filtrante tem várias camadas. As mais superiores têm espaçamentos maiores, vão segurar as partículas maiores. Cada camada mais adentro, esse espaçamento é mais pequenininho, vai diminuindo, onde vai reter as partículas menores. Então é interessante isso, que se tivesse só camadas muito grossas, né, com espaçamento grande, as partículas menores passariam. Se tiver um filtro só com camadas muito estreitas, ele vai segurar todas as partículas, mas muito mais rapidamente vai entupir o filtro. Então, tendo esse sistema de camadas, ele vai entupindo em todo o seu comprimento útil, né, vai demorar mais tempo para ficar entupido. A ideia é que são várias camadas, por exemplo, de fibra de vidro. Eu tenho a camada mais grossa, que é a parte superior, até a camada mais fina lá no meio. Então esse é um tipo de construção interessante. Tem usando celulose, e tem outro tipo de filtro, que é o filtro de superfície. Normalmente são meios filtrantes menos funcionais. Você tem telas furadas, grades, então não é tão interessante assim. Mas dependendo da situação, é usado também em conjunto com outro filtro. Bom, filtro com indicador. Vamos conhecer esse filtro. Então, o que temos aqui? O canal de entrada do óleo, o canal de saída do óleo já filtrado, a carcaça que vai resistir à pressão do sistema, e aqui o elemento filtrante. Então, a gente já viu que o óleo entra no canal de entrada, passa por fora do filtro, atravessa o filtro, sai pelo meio dele e vai para o canal de saída. Ali em cima tem a válvula bypass, que é a válvula de alívio. Em cima nós temos, nesse caso, o indicador visual e elétrico da condição do elemento. Tanto que à esquerda desse indicador existe uns pinos da conexão elétrica. Você pode olhar para ele visualmente, ver se o elemento filtrante está bom, está ruim, se precisa ser trocado. Ele pode mandar sinal elétrico também para um painel para você ter um feedback visual de lâmpadas, por exemplo, da condição do elemento filtrante. O que a gente enxerga se olhar de cima? Tem um ponteirinho que pode estar indicando se está limpo, se vai necessitar de limpeza, ou se o óleo já está em desvio, passando pela válvula bypass. Então é um ponteirinho de mostrador. Se olhar de lado, como é que funciona isso? É bastante simples. Então tem um mostrador em cima, um indicador, um ponteiro. Existe uma hélice, uma chapinha de hélice ali no meio, onde está preso o ponteiro. Existe uma mola e embaixo de tudo existe um êmbolo. Esse êmbolo tem um corte no meio, que vai se encaixar nessa hélice, e conforme o êmbolo vai subindo, ele vai forçando a hélice a ser girada. E conforme a hélice gira, o ponteiro gira junto. Vamos ver melhor esse funcionamento aqui para entender. Temos aqui o filtro limpo. Então, observando na figura colorida, o óleo entrando pelo meio, um pouco diferente do que a gente viu antes, entrando pelo meio
do elemento filtrante. As setinhas estão atravessando o meio filtrante e passando do lado lá da hélice. E também pela frente, indo direto para a parte azul. O filtro está limpo, então o que acontece? Filtro limpo, a pressão então está baixa. Baixa na seguinte situação, não faz tanta força para atravessar o meio filtrante. E o êmbolo está embaixo, então aquele retângulo achurado é o êmbolo, está na parte mais inferior. Ou seja, não está empurrando em nada a hélice, não está forçando a hélice a girar. Conforme o tempo vai passando, o filtro vai se sujando, vai se entupindo, e aí vai começar a parecer que necessita de limpeza. O que está acontecendo? Observe a diferença da figura inicial com essa figura da direita. O óleo continua entrando pelo meio, mas ele está tendo mais dificuldade de passar pelo elemento filtrante. Então a pressão dentro do filtro cresce, e com isso o êmbolo subiu um pouco, apertando a mola e fazendo com que a hélice gire. Se a hélice girou, o indicador girou também. Então está lá, filtro sujando, a pressão está subindo, o êmbolo está subindo. Então ele vai ficando cada vez um pouquinho mais alto e o ponteiro vai girando aos pouquinhos conforme vai sujando o filtro. Na condição final, o óleo já está em desvio. O que vai acontecer? O óleo está entrando, não consegue atravessar o meio filtrante, então ele tem que empurrar o êmbolo até o final lá em cima. A mola está bem comprimida e a hélice girou mais. Como a hélice girou mais, a ponteirinho está indicando desvio. Então o óleo está entrando direto e saindo direto, não está passando pelo meio filtrante. Então, o filtro sujo, a pressão está alta internamente dentro do filtro, né? E o êmbolo está totalmente em cima. Então, os dois tipos de filtro temos construtivos, aí o meio filtrante, todo dobradinho para ter uma área de contato maior, ele entra nesse caso por fora e sai por dentro. A conexão central, a gente está comparando com filtro de qualidade, ou maior e menor, né? É a propaganda, afinal de contas. É toda essa estrutura para ter uma área de contato maior com o óleo. Aí a vida útil acaba sendo maior. Aí falando da proteção de corrosão da carcaça externa. A borrachinha de selo, muito boa qualidade. E aí falando da abertura da válvula bypass. Então, ajudou a visualizar melhor como é que é um filtro desse tipo. O símbolo do filtro a gente já conhece. Esse losango com um tracejado meio representando o meio filtrante. Para mim faz todo sentido. Os símbolos que a gente conheceu nessa aula são esses todos aí. Então estamos quase encerrando a aula, vamos para o último vídeo. No grupo de acionamento, a energia mecânica é transformada em energia hidráulica e o fluido hidráulico é armazenado. Suas partes principais são o motor de acionamento, válvula de segurança, reservatório de óleo e a bomba. Esta é uma bomba de engrenagem. Ela produz um fluxo contínuo de óleo e funciona da seguinte forma. A câmara de sucção está ligada ao reservatório de óleo. Quando as duas engrenagens giram, há um aumento do volume da câmara toda vez que um dente sai do engrenamento. Com isso, ocorre uma depressão que provoca a sucção do óleo que está no reservatório. Desta forma, o óleo é conduzido à câmara de pressão encerrada entre os dentes da engrenagem e a parede da bomba. Os dentes engrenando entre si evitam que o óleo retorne da câmara de pressão para a de sucção. Agora o óleo sai da câmara de pressão e entra na tubulação. Ao colocarmos uma resistência contra o fluxo de óleo, como por exemplo o atrito nas tubulações, ou no caso da nossa plataforma elevatória, através de uma carga, forma-se uma pressão hidráulica. Quando a pressão for maior do que a resistência oferecida pela carga, o êmbolo começa a avançar até alcançar o final do curso. E agora, o óleo vai para onde? Como a bomba continua a fornecer óleo ao sistema, haverá um aumento de pressão com consequente risco de acidentes. Rompe-se a tubulação e componentes como bomba ou cilindro podem ser danificados.
Para que isto não aconteça, existe uma válvula limitadora de pressão que está ajustada à pressão máxima da bomba. Esta somente se abre quando a pressão máxima for alcançada, permitindo que o óleo retorne para o reservatório. O grupo de acionamento é complementado por um manômetro. Esta bomba de engrenagem produz uma vazão constante ou fixa. Por volta. O reservatório de óleo de um sistema hidráulico tem várias funções. Primeiro, ele armazena o óleo que será fornecido para o sistema e recebe o óleo sem pressão da tubulação de retorno. No reservatório, o óleo é resfriado e partículas resultantes de desgaste, bem como água e ar, são eliminados. Para que o tempo de permanência do óleo seja suficiente, o reservatório deve ter uma capacidade volumétrica adequada. Antes de sair do reservatório e retornar ao sistema, o óleo passa por um filtro onde eventuais impurezas existentes são retidas. Aproximadamente 80% dos defeitos encontrados nas instalações hidráulicas são causados por impurezas no óleo. Portanto, é importante trocar o filtro nos intervalos recomendados pelo fabricante. A propósito, os filtros podem ser instalados na tubulação de sucção, de pressão ou de retorno. Excelente, esse vídeo fechou com chave de ouro os conceitos mostrados. Então, moçada, vocês conheceram a unidade de potência hidráulica, então até mais!